igreja. Eu tenho uma tia que mora em outro país, lá no Chile, e eu fui. E ela falou assim, ó, domingo nós vamos para a igreja. Eu falei, vamos para a igreja. E foi uma delícia chegar lá e reconhecer os hinos, ver a alegria dos cristãos se reunindo e ver a comunhão. E aí eu falei assim, nossa, que saudade dos meus. Aí eu entendi tia Nilza, que viagem quer voltar correndo, né? Nós temos o nosso corpo. Deus é e Deus está. E Deus envia pessoas para caminhar com a gente, para serem os nossos amigos, para serem os nossos chegados. O lema da igreja é uma igreja que se importa. A gente precisa se importar com o outro, porque a gente quer que o outro se importe com a gente, né? Então, na sua jornada de persistência nesse ano, seja essa pessoa que ora pelo outro, que se oferece, que escuta, que abençoa, que ajuda o irmão nas suas necessidades. Nós temos aqui um grupo de oração, os irmãos sempre colocam os seus pedidos e desejos ali. Temos uma reunião de oração, é um culto só para você orar com o seu irmão. E muita gente não valoriza por isso. Ah, eu vou lá só para fazer uma oração? Gente, você vai vir para ser tão abençoado. Orar com alguém que sabe da sua súplica, né, que sabe do seu problema, te dá uma força enorme. Isso é caminhada cristã, isso é jornada em conjunto. Nós somos chamados para viver juntos em comunidade. E assim nós vamos, com a presença constante do nosso Deus e com todo tipo de bênção que Ele nos dá, nós vamos persistir, porque não nos falta nada. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio e Ele ainda nos deu um corpo para a gente poder viver e crescer juntos. Que Deus nos abençoe e persista. Domingo que vem todo mundo aqui novamente. Deus abençoe cada um de vocês. Já podíamos até ir embora, né? Já tivemos nossa missão hoje. Irmãos, que bom. Letícia falando aqui, eu estava lembrando na teologia, nós temos atributos de Deus que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis, ou seja, atributos que Deus não quis compartilhar conosco, que é só dele, né? E outros que quis, né? Como amor, bondade, esses atributos que Deus compartilhou conosco. Mas aqui, né, tem dois deles nesse salmo que a Letícia falou, que explicou direitinho, é o atributo da onipresença, né? O primeiro, ele é, né? Então, da sua deidade, né? Então Deus, Ele é único, Ele é Deus, né? Pode passar tudo, mas Ele continua sendo Deus, né? Ele nunca deixa de existir, né? Então Deus é eterno, né? E a eternidade é outro atributo que Deus não comunicou conosco, né? Deus nos dará a eternidade, mas nós não somos eternos, né? Então, no sentido de Deus. E a onipresença de Deus é porque Ele está conosco sempre. Vamos orar? Vamos. Tem algum pedido especial de oração que alguém queria fazer, irmãos? Maria? Pelo Tiago, que é pedido da igreja, ele deu uma melhorada, mas ainda continua com poucas reações. E a senhora Maria Rosa, o time lá no jornalismo, o presidente da Câmara do Terra, podem receber visitas. E agradecer a Deus que a mãe do Rodrigo veio para casa ontem, né? Ele não está 100% não, mas pelo menos está em casa. Tipo. São? Eu quero te tirar para casa, no retorno do marcão todo, vegetação. E meu primo, do Nico, também já graças a Deus, estava na sala vermelha de Esmeralda, agora já foi do hospital. Mas o caso também é só um milagre. E fala toda onde eu estou, né? O Mateus também está. Assim, tudo que essa passou, mostrou, o negócio, está dando umas papiadas meia doida lá. Mateus, Deus quer dar, mostrar para ela que ele está com ela, igual nós vemos aí, né? Que ele está com ela. E quarta-feira eu vou pegar um vídeo e não é de Deus, a nossa família, e a outra que pediu não é. Só que Deus teve guarda, não? Tem mais pedido? A senhora? Quero pedir pela minha família, né? Para Deus continuar me dando sabedoria, né? Para o meu pai, para a Deus sabedoria. E pedir para todos os bem. Claro. As situações que a gente está passando na orquestra. Tem muita coisa. Orquestra Sinfônica. Rafa? Pelo curso de hoje e pela EBF, que está vindo aí, está chegando. Bem. Maiara? É.
coberto pela nação. A irmã de Ju. Mais alguém? Saúde, Isabel. Pela conversão da minha família e pela saúde. Mais quem? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Assim? Mateus. Sempre família. Família, né? Maiara pediu para o Kézia. O Kézia está internado, gente, lá aqui no PA. Nós estivemos lá ontem e aí o médico vai aguardar até segunda-feira para dar um diagnóstico. Vamos orar por ela, né? E orar também por Maísa. Nós estivemos lá, ela fez uma cirurgia ela está com câncer no intestino, né? Maísa, esposa de Tainson, né? Tainson é irmão de Thales, né? E é membro da nossa igreja. Os dois são membros da nossa igreja, né? O motoqueiro. O motoqueiro. E acho que se ela tiver, ela tem 30 anos, né? E ela está com câncer no intestino. E aí tiraram para fazer biópsia, deu positivo e está com uma metástase no fígado. Então vamos orar. Não, é a Kézia de Daniel. Kézia Freitas. Então, pastor, era sobre dentro da socorrista, né? Mas o irmão falou sim. Jesus vai continuar abençoando a vida dele, né? Uma pessoa muito certa de Deus, ele vai correr na casa das pessoas. Vamos orar. Abençoando a vida dele. Amém? Vamos orar então? Então vamos. Pai, nós queremos, Senhor, chegar nessa manhã diante do Teu trono de graça, ó Deus, confiados não na nossa vida, nem na nossa capacidade, mas, ó Deus, na intercessão, Pai, do Teu Filho Jesus, que está, ó Deus, à direita do Senhor no trono e diariamente, Senhor, intercede por nós. Então, Senhor, queremos colocar, ó Deus, essas vidas na Tua presença nessa hora, Pai. Pedir, Senhor, um mover do Teu Espírito, Pai, da Tua mão, ó Deus, trazendo, Senhor, cura, restauração para esses irmãos, ó Deus, e aqueles que precisam, Senhor, de direção do Senhor, Senhor, abrindo portas, ó Deus, conduzindo e fazendo, Senhor, aquilo que é do Teu querer, ó Pai, da Tua vontade, porque o Senhor é soberano em todas as coisas. Amém, Jesus. E, ó Deus, Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem é que pode impedir, Pai? Então, Senhor, confiamos em Ti, esperamos no Senhor, pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça nessa manhã, Senhor, pedimos que abençoe, Senhor, nossa escola dominical em todas as classes, Senhor, que estenda, Senhor, sobre nós o Teu poder, Tua misericórdia e a Tua bondade, Pai. Obrigado também, Senhor, por Tua palavra que nós estamos estudando nessa manhã, que ela continue falando ao nosso coração. Amém. Afirmando, Senhor, que Tu estás conosco em todos os momentos da nossa vida. E assim, Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa manhã e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos separar então, irmãos. As crianças irão e os que estão fazendo o curso de professores, né? Adolescentes também. E nossos irmãos aí que estão na nossa classe, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, Romanos capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. 8? De 31 até o seu é aquele problema, né, Beto? Do aplicativo dele. Acho que é a versão. É o capítulo 8, versículo 31, Beto. Tá bom. Então, capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim. Muda a versão, Letícia, põe em RA. Só mudar a versão que aparece. Vamos lá, gente? Então o texto diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, vamos nos situar no texto, né? Nós já estamos aqui falando desse capítulo, do capítulo 8, já há algumas escolas dominicais, e nós temos desenvolvido aqui com os irmãos a ideia que Paulo está trabalhando no capítulo todo, no capítulo 8 inteiro, né? Então, a tese do apóstolo Paulo no capítulo 8, que ele inicia na tese, é que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, ó, Deus nos justificou, então não há mais condenação. Então, crente, né, não precisa ter medo da morte, crente não precisa ter medo do inferno, né, crente não precisa ter medo do diabo, né, não precisa ter medo de poder nenhum no mundo, porque nós estamos agora já justificados diante de Deus e não há nada que possa nos condenar. Desse texto vem também, com outros textos, a doutrina da segurança da salvação, né? Então, claro, tem outros textos na Bíblia e outros, vários textos que falam disso, né? Que o crente, uma vez convertido mesmo, que entregou sua vida mesmo a Jesus, que ele pode ter certeza da sua salvação e que isso é algo que não muda, porque quem nos salvou é Deus e não fomos nós mesmos. Então, por isso, ninguém pode perder aquilo que Deus fez, né? Então, e Deus é imutável, Deus não muda. Por isso, então, nós temos segurança da nossa salvação. E Paulo, então, desenvolve essa ideia aqui também, falando que não há mais condenação. Então, se Deus é o juiz e ele diz que nós não existe nada mais para nos condenar, então, mesmo que alguém levante alguma acusação, alguma coisa, não tem sentido nenhum. Ele vai desenvolver isso nos versículos que nós lemos aqui agora. Aí, Paulo, então, quando falou sobre o fato de não haver mais condenação, ele vai, então, descrevendo no capítulo as provas disso, né? Então, por que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então, se você olhar só o negrito aí, o que está em negrito na sua Bíblia, né, você verá algumas provas que Paulo mostra aí. Ele diz assim, porque além de Deus nos ter justificado em Cristo Jesus, Deus nos tornou seus filhos. Então, agora nós somos filhos e herdeiros. Ele fala das tribulações do tempo presente, que não pode comparar aquilo que Deus está reservando para nós, aquilo que nós seremos lá no futuro. Ele fala que o Espírito também intercede por nós, e aí então, segurando. Ele fala que fez com que todas as coisas trabalhassem juntas, para que o propósito de Deus se cumprisse na nossa vida para o nosso bem, né? E para o bem desse propósito que Deus trabalhou por nós, aí fez por nós, né? E aí agora, a partir do versículo 31, ele vai falar das provas do amor de Deus. Ele nos amou. Então, quais as provas do amor de Deus para a nossa vida? Então, ele vai falar aqui. Então, se você observar, o capítulo 8, ele começa dizendo, agora já não há nenhuma condenação. E ele termina dizendo que não há nenhuma separação para aqueles que do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não há condenação, então ninguém pode nos condenar, não há nada que possa nos condenar, e ele diz assim, também não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então Paulo fecha o capítulo 8
mostrando isso. Então não há condenação e também não há nada que possa nos separar dele, do seu amor, né? Aí Paulo então vai descrever situações em que alguém poderia imaginar que viesse a nos separar desse amor de Deus, né? Do amor de Deus por nós, né? Então ele começa no capítulo, no versículo 31, falando assim, fazendo perguntas, né? Então são várias perguntas, e eu vou citá-las para os irmãos observarem. No versículo 31, ele pergunta assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a primeira pergunta que ele fala é: quem pode ser contra nós? Né? Então, já que Deus nos justificou, quem é que pode ser contra nós? No versículo de número 33, ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Já que Deus nos justificou, quem pode agora intentar acusação contra os eleitos de Deus, né? No versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Então quem pode nos separar? Então, são as três perguntas que Paulo faz aí no texto. Notaram? São três perguntas e ele vai responder essas perguntas. Então a primeira que ele fez foi, né? Então a primeira pergunta é: quem será contra nós? E aí ele então vai dizer: olha, Deus nos justificou, nós já vimos isso, né? Deus nos perdoou em Cristo, então nada pode ser contra nós. Não é? E nós reafirmamos isso aqui para os irmãos, quando ele fala assim, quem poderá ser contra nós, ele não está querendo dizer que não se levantarão coisas contra nós, ou pessoas contra nós, mas ele está dizendo que isso não tem efeito, né? Porque Deus nos justificou, e é Deus quem nos justifica, então não, e nos guarda, então não há ninguém, nada que possa vir contra nós para nos tirar, né, dessa condição que nós estamos diante de Deus. Tranquilo? Né? Então aí defendeu isso. Aí a segunda pergunta que ele fez foi: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E foi aqui que nós paramos, né? Foi nesse versículo, da última lição que nós tivemos aqui. Quando ele fala assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, ele também não está querendo dizer que não haverá acusação, né? Então, veja, o diabo é o nosso acusador, né? A Bíblia diz isso, né? Diz que todo o tempo o diabo está diante do trono de Deus acusando seus servos, né? Ele é o acusador dos irmãos. Então, haverá acusação? Sim. Ele levantará homens para acusar? Também sim, levantará. Só que ele está dizendo aqui no texto que essas acusações não têm efeito. E aí ele vai mostrar por que essas acusações não têm sentido, não têm efeito. Olha o versículo aí, versículo 33. Ele diz assim: quem intentará contra a acusação contra os eleitos de Deus? Ele diz assim, termina dizendo: é Deus quem os justifica. Então, se Deus nos declarou justos, né, nos considerou justos em Cristo Jesus, toda acusação que virá contra os servos de Deus, elas não terão efeito. Então Deus não as receberá, né? E aí há um incidente que eu até citei um dia no culto aqui, muito interessante, lá no livro do profeta Zacarias. Zacarias tem uma visão, no capítulo 3 de Zacarias, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué diante do trono de Deus. E diz o texto que nessa visão Zacarias viu Satanás ao seu lado para lhe opor. E aí Satanás estava ali para acusar o sumo sacerdote Josué. E o texto diz que Josué trajava vestes sujas. E aí Deus, então, o anjo do Senhor vem e manda que vista Josué, o sumo sacerdote Josué, de finos trajes, né? Então vista roupas limpas a Josué, para simbolizar que a iniquidade, o pecado dele havia sido tirado, ele havia sido purificado, né? E aí o anjo do Senhor repreende Satanás das acusações que ele faz diante do Senhor. E aí, irmãos, a cena é essa na nossa vida. Então, enquanto nós estamos vivendo aqui, o diabo usa pessoas aqui no mundo para nos acusar, mas ele mesmo se coloca diante do trono de Deus para nos acusar. Mas quem nos defende?
quem é que nos justifica? É Deus. Quem nos defende das acusações? É o próprio Deus, né? E aí ele mostra isso no que ele declara no versículo seguinte. Olha o versículo 34, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Versículo 34, ele diz assim: é Cristo Jesus quem morreu. Então a morte de Cristo fez o quê? Pagou os nossos pecados. Aí ele continua: ou antes, quem ressuscitou? Lembra que nós vimos aqui que se Cristo tivesse só morrido pelos nossos pecados, a salvação não teria sido completada? Porque apenas teria pago os nossos pecados, mas a velha vida ainda existiria, não teria transformado a nossa vida. A ressurreição de Cristo é que garantiu uma nova vida. Então agora não é mais o eu antigo, agora é o novo. Então por isso Paulo diz: foi Cristo quem morreu, então na sua morte pagou os nossos pecados, ressuscitou, ele nos deu uma nova vida. Então não é mais aquele que era antes da morte de Cristo, não é mais aquele a quem, as pessoas conheciam antes com seus erros, seus pecados, e relacionavam e que os acusavam. Agora não tem mais acusação, porque não é mais ele, agora é uma outra pessoa, é uma outra pessoa. Eu lembro que eu estava lendo um comentário sobre a época de Agostinho, e Agostinho teve uma vida muito pregressa, quando ele era jovem. E aí a história conta que Agostinho ficava com várias mulheres e noitadas, bebendo, e fazendo tudo que era errado, na sua época, e era, os irmãos pensam aí, era no princípio, da vida cristã aqui no mundo, depois dos apóstolos. E Agostinho, vivendo uma situação dessa forma, havia numa igreja um bispo, Ambrósio, até o Guilherme pôs o nome do cachorro dele de Ambrósio, numa cidade chamada Milão, na Itália. Era uma igreja, está lá no princípio da era cristã, Então, uma igreja onde havia um bispo chamado Ambrósio, e ele todos os dias via a mãe de Agostinho vindo à igreja orar, e orava em voz audível e colocava o nome do filho nas orações. E o bispo, passando por ela, viu ela orando, assim como Ana lá no passado, lembra? Quando Ana também intercedia pela vinda de Samuel, e passando, viu-a citando o nome, e Deus tomou o bispo naquela hora, e ele disse assim: deixa eu tomar. Ele falou: é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. É impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. E mais tarde, um pouco, Agostinho se converteu e transformou a vida. E num dia, Agostinho, numa caminhada pelas ruas de Milão, uma mulher que havia sido uma das suas amantes o avistou nas costas e o chamou, pelo nome: Agostinho. E ele continuou andando, e ela insistiu e correu até ele. Quando colocou a mão no ombro dele, ele olhou para trás e disse assim: eu não sou mais o Agostinho, agora eu sou um novo homem. É uma nova vida. Então, mesmo que alguém ou Satanás se levante para acusar os eleitos de Deus, Deus já os justificou. Então não há mais acusação que tenha efeito contra aqueles
a quem Deus deu uma nova vida. Essa nova vida, embora tenha a aparência muitas vezes da antiga, mas não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher. É isso que o Paulo está dizendo. Então ele ressuscitou, para que nós tenhamos ou tivéssemos uma nova vida. Mas ele continua. Ele não só apenas morreu, ressuscitou, mas olha aí no versículo, ainda no versículo 34. Então diz que ele morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é o nosso advogado? Quem é que nos defende? Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, se há alguma possibilidade de alguém imaginar, que alguma acusação terá efeito contra os eleitos de Deus, ele diz, não há, porque foi Cristo que morreu, pagou os pecados, foi Cristo que ressuscitou, deu uma nova vida, e também agora ele está constantemente diante do trono de Deus, intercedendo pelos santos. Uma pessoa lê para mim o texto de Hebreus, por favor. Hebreus, deixa eu só achar o versículo aqui. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem é esse? Jesus, Ele que vive para interceder por nós. Então, primeiro, ele pergunta aqui, quem pode ser contra nós? Ele já falou, ninguém pode ser contra nós. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Também não tem sentido. Quem pode condenar? Ele diz, também não tem sentido, porque Cristo já morreu, ressuscitou e intercede por nós. E a quarta pergunta está aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Então, interessante. Um dia uma pessoa falou que ninguém pode nos separar do amor de Cristo a não ser nós mesmos. Então não é ninguém. O texto está dizendo aqui, quando é ninguém, quer dizer que nem nós mesmos. E é verdade. Por mais que uma pessoa às vezes distancie ou esfrie na fé, ele pode sentir-se distante de Deus. Mas quem é que pode separar alguém do amor de Deus? Ninguém. Se Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho por nós, então tem alguma coisa que Deus poderia deixar de fazer por nós? Se Ele nos deu o que era maior, o mais precioso, alguma coisa pode ser importante para Deus nos dar? Não nos dá? Então Deus jamais permitirá que alguma coisa venha para nos afastar dele. Interessante, afastar do seu amor. Eu posso, às vezes, esfriar na fé. Posso, por causa não andar no caminho, não obedecer, não procurar consagrar minha vida, eu posso esfriar na fé. Mas Deus não se afastará de nós. Uma questão muito simples, irmãos. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, mas quando nós pecamos, o pecado não aborrece a Deus, o pecado não separa a gente de Deus? Aí eu falei para ela, olha, pensa no Velho Testamento. O Velho Testamento diz que o pecado afastou Adão de Deus, quando pecou, porque ele foi expulso do paraíso. Quando Cristo veio, Cristo já pagou todos os nossos pecados. Então o pecado não tem mais poder para afastar o crente de Deus e nem do seu amor. Por que não tem? Porque veja, vamos pensar numa forma muito simples. Como é que eu tenho perdão do pecado, irmãos? A palavra diz, eu preciso fazer o quê? Para ter perdão, arrepender, confessar e deixar. Então tá. Então vamos ver. Primeira coisa, arrepender. Como é que eu vou arrepender se eu estiver afastado de Deus? Como é que eu vou confessar se eu não tiver comunhão com Deus? Como é que eu vou mudar a minha vida se eu não tiver relacionamento com Deus? Então, o pecado não tem poder para nos afastar de Deus, do amor de Deus. O diabo também não tem poder para nos afastar de Deus. Mas aí Paulo cita aqui várias circunstâncias
situações que poderíamos imaginar que teria algum poder para nos afastar do amor de Deus. E aí ele vai descrevê-las agora à parte. Olha aí, observa. Primeira circunstância que Paulo fala aí, que poderia talvez levar alguém a imaginar que poderia afastá-lo de Deus. Qual que é a primeira? Tribulação. Tribulação, a palavra tribulação, já expliquei para os irmãos, é um aperto, né? Uma situação aflitiva que aperta. Então vamos pensar que dentro de tribulação tem tudo, gente. Tudo aquilo que é contra nós, que nos aperta e que tira de nós a força, tudo está dentro desse contexto de tribulação. Então ele está dizendo assim, que a tribulação não pode afastar-nos do amor de Deus. Então pense, por mais que uma pessoa esteja vivendo uma situação aflitiva, por mais séria, mais complicada que a coisa seja, ela é incapaz de nos separar do amor de Deus. Então está dizendo assim, ainda que eu passe por uma situação tão complicada, ainda assim Deus vai continuar me amando. Então essas tribulações, elas não podem fazer com que Deus não nos ame. Entenderam? Então não é que a tribulação não produza em nós tristeza, dor, sofrimento, angústia. Não, ele está falando assim, a tribulação, ela pode produzir tudo isso em nós, mas ainda assim Deus continuará nos amando. Ainda assim Deus vai continuar nos amando. Por qualquer situação aflitiva que eu estiver passando, eu posso ter a certeza de que Deus continuará me amando. Então aí nós temos um versículo da palavra de Deus que é maravilhoso isso, né? Então pensa, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra, ele diz, não temerei, porque tu estás comigo. Qual é a certeza que eu sei que Deus está comigo? Porque Ele me ama. Então se eu estiver passando por uma tribulação tão grande, ao ponto de quase perder a vida, ainda assim Deus vai continuar me amando. E Ele prometeu lá em Hebreus, ele disse assim, Ele prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Né? Jesus diz assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha a segurança. Sabe por que essa segurança, irmãos? Porque Ele nos ama. Qual é a prova de que Ele nos ama? Ele nos deu seu Filho. Qual é a prova de que Ele nos ama? Ele nos deu o que era mais precioso. Quando Paulo fala aqui que Deus nos deu o seu Filho, o mesmo texto, a mesma palavra aqui, né, que Ele entregou, é a mesma palavra que o escritor de Gênesis, Moisés, escreveu quando falou de Abraão entregar o filho. Né? Qual foi a prova que Abraão deu de que ele realmente amava e temia a Deus? Estar disposto a entregar o filho. Por isso Deus disse assim, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Então, a prova de que Abraão amava a Deus mais do que tudo, e que temia a Deus mais do que tudo, foi a condição de estar disposto a entregar aquilo que era mais precioso para ele, seu único filho. Qual é a prova de que Deus nos ama, que Deus é leal conosco e que Ele vai continuar nos amando até o fim? É porque Ele entregou o seu próprio filho. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, assim como lá no passado, a prova que Abraão era leal a Deus, fiel a Deus, foi ele entregar o filho para nós. A prova de que Deus nos ama e que Ele é fiel e que Ele não mudará, foi Ele nos dar o seu próprio filho. Tribulação. Qual que é a segunda palavra aí? Angústia. Angústia, irmãos, está ligada à mesma tribulação, mas é o efeito da tribulação. A tribulação pode produzir angústia. Literalmente, lá no texto, a palavra significa assim, estar num lugar apertado, entrar por um caminho apertado, né? Onde a gente passa espremido, né? Então bem apertado. Então é o efeito da tribulação. A tribulação produz angústia, né?
Então, mas ele diz assim, nem isso é capaz de afastar-nos do amor de Deus, né? Por qualquer angústia que o ser humano estiver passando, qualquer angústia que o Filho de Deus estiver passando, isso é incapaz de separá-lo do amor de Deus. Terceira palavra, ele diz perseguição. Perseguição aqui, irmãos, são atos repetidos de inimizade de alguém contra nós, ou seja, é alguém que não gosta de nós, alguém que nos odeia e quer fazer-nos mal. Então a ideia é de alguém perseguindo atrás, né? Ou seja, continuar atrás o tempo inteiro. É como se a gente tivesse alguém andando atrás de nós, nos espreitando, querendo aproveitar uma oportunidade para nos machucar, nos ferir. Então ele está falando, perseguição? Também não, né? Por quê? Isso não pode nos separar, ainda assim Deus vai continuar nos amando. Fome, né? Carência de alimento, ele diz também isso não vai. Servo de Deus pode passar, Paulo passou por fome, ele diz também isso não vai nos afastar. Nudez, falta de recurso para vestir o corpo, né? Para as necessidades do corpo, né? Antes era necessidade de alimento, agora é necessidade do corpo, roupas coniventes, né? Convenientes, digo, para a nossa vida. Ele diz assim, ainda assim isso não pode nos afastar. E o último que ele fala aí, dessas condições, né? Situações, circunstâncias, ele diz assim, espada, literalmente é a execução, a morte, né? Dessas coisas que Paulo falou aqui, até esse momento, irmãos, a única que Paulo não tinha passado foi pela espada. Então, até esse momento na vida de Paulo já tinha passado lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala disso, né? No capítulo 4 e depois no capítulo 15, fala das dificuldades que ele enfrentou no ministério. Em todas essas coisas ele passou, por tribulação, por angústia, por perseguição, né? Por fome, né? E aí todas essas coisas ele experimentou. A única que ele não tinha experimentado ainda era a espada, mas a tradição nos diz que Paulo foi executado, decapitado, foi cortado o pescoço pela espada. Então, até a última. Mas o que Paulo diz? Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz, ainda assim, né? Não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo lista aqui, né, os irmãos que notaram, 6 circunstâncias que são comuns à vida, né, que nós podemos passar por elas, mas essas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né, o nosso Senhor. Quando ele citou no versículo final do versículo 35, ou espada, aí Paulo lembra de um texto do Velho Testamento, de Isaías. E o texto lá diz assim, como está escrito, então está se referindo ao texto de Isaías, e ele diz assim, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, o que Paulo está citando aqui, no texto de Isaías, é a condição que a igreja estava vivendo naquela época, vivendo perseguição. Paulo diz, olha, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a perseguição pode não ser tão intensa no ponto de tentar tirar a vida, mas quem é servo de Deus que em algum momento da sua vida não é perseguido? Quem é um servo de Deus que no momento da sua vida não passa por tribulação, dificuldades? Então, Paulo diz assim, que essas circunstâncias todas juntas, elas fazem parte da vida de um cristão. Então, Deus não promete, irmãos, que nós não passaremos por tribulação. Deus não promete que nós não teremos lutas na nossa vida. Aliás, o contrário, Paulo diz que o mundo vai de mal a pior, Jesus diz que no mundo tereis aflição. Então, todas essas coisas, elas fazem parte da vida de um cristão em um ou outro momento, né? Mas o que Paulo está assegurando é que, mesmo que elas venham, e que elas demonstrem como se nós estivéssemos caminhando rumo, né, ao matador, ou seja, uma ovelha, né, indo para ser morta, né, para depois ser levado ao açougue, né? Então, mesmo que seja comparada a essa situação de alguém estar caminhando rumo, né, pelas tribulações, por essas circunstâncias, caminhando rumo à morte, ele diz assim, ainda assim, essas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mesmo que elas venham,
mesmo que passemos por circunstâncias assim. Irmãos, o início da igreja cristã, a igreja enfrentou muita tribulação. E Paulo era o principal, pregador, vivendo nesse período, nesse momento. Então, essas palavras de Paulo aqui, irmãos, elas têm assim, um significado muito interessante e muito importante, porque a igreja, ela nasceu, irmãos, num contexto de uma opressão romana. Quando a igreja nasceu lá em Jerusalém, através dos discípulos, então a ideia que os judeus entenderam era que a igreja vinha como uma falsa doutrina, como um movimento que era contra Deus, e por isso a perseguição começou por meio dos judeus. E aí, desde a morte de Cristo, os apóstolos passaram por perseguições. Mas também, irmãos, moveu o Império Romano, porque a Judéia estava vivendo um período muito, muito difícil de opressão, e a Judéia estava se armando para fazer uma revolução. E aí, no ano 70, basicamente nessa época de Paulo aqui, provavelmente Paulo estava um pouquinho antes do ano 70, 66, mais ou menos, 65, 66. Nessa época, os judeus estavam tentando se libertar do Império Romano. E surgiu um imperador, que na época era um general, depois se transformou em imperador, chamado Tito. Esse homem invadiu Jerusalém e houve uma matança em Jerusalém. A história conta, José foi um historiador da época, e ele conta que porque Jerusalém não tinha sistemas de esgoto muito bem programados para escoar água e sangue, e aí José faz um exagero dizendo assim, que a matança foi tão grande em Jerusalém, que o sangue dos mortos chegaram aos freios dos cavalos, ou seja, chegou na boca dos cavalos, Então é claro que era um exagero, mas mostrando assim o massacre que foi em Jerusalém. Nesse período, irmãos, alguns cristãos que existiam em Jerusalém foram mortos pela espada, então morreram, o Paulo está dizendo. Os outros que estavam no Império, vivendo no Império, passaram então a partir daí sofrer perseguições, e perseguições ferrenhas. Nero, que era da época de Paulo aqui, era um homem tão louco, tão doido, que ele pegava os cristãos, passava piche nos cristãos e pendurava num haste de madeira, punha fogo para iluminar o jardim do palácio, para que ele pudesse andar à noite. E ele era um poeta, escrevia poemas, e ele saía declamando os poemas e os cristãos como tochas iluminando os jardins para que ele pudesse fazer. No Coliseu Romano, vários irmãos morreram, mordidos por animais, massacrados por touros e cavalos. Gladiadores vinham e decapitavam os cristãos. Tudo isso, irmãos, estava vivendo nesse foco. Então pense, irmãos, quando Paulo escreve isso aqui, isso tem um sentido muito forte para uma igreja perseguida, uma igreja que estava vivendo isso. Então não era só ouvir como nós estamos ouvindo hoje aqui, mas é uma igreja que estava experimentando a perseguição, uma igreja que estava experimentando a angústia, o sofrimento, a tribulação, e passando pelo fio da espada, gente morrendo. E Paulo então escrevendo aqui diz assim, ainda que tudo isso viesse a acontecer, isso era incapaz de separar você do amor de Deus. Então, essas tribulações, elas não são evidências da falta do amor, elas são provas do amor, porque ainda assim Deus vai continuar cuidando de vocês. E a experiência foi tão bacana, e aí no final já das perseguições, especialmente no Coliseu, elas aconteceram porque os cristãos passaram a tomar uma outra atitude, talvez até por essas palavras mesmo de Paulo aqui, na prática. Quando colocava os cristãos na arena e soltava leões, cachorros, touros para matar os cristãos, era um desespero. O cristão saía tentando subir na arena, não sei se alguém já viu um circo romano, uma arena romana, mas as paredes do chão do Coliseu, lá da arena,
tem uma parede alta que uma pessoa não consegue alcançar com as mãos, então não tem como subir para a arquibancada, né? Então a arena é um círculo, e aí tem as paredes altas, tanto para os animais não pularem, como também para as pessoas não alcançarem. E os cristãos tentavam pular e subir nessas paredes para escapar dos animais, né? Ou mesmo dos gladiadores, e isso era um espetáculo para os romanos, né? Então eles se reuniam ali no Coliseu como se fosse assistir uma partida de futebol, para ver os cristãos sendo mortos, né, por esses animais. Isso tudo acontecia para que o imperador mostrasse que ele estava agindo contra aqueles que não adoravam o imperador como Deus. E aí, no princípio, essas coisas aconteceram assim. Talvez, eu creio, que foi por essas palavras de Paulo mesmo para a igreja, os irmãos de Roma que estavam presos, passaram a assumir uma outra postura. Quando eram postos na arena e que iam soltar os animais para destruí-los, matá-los, eles ajuntavam no centro da arena e ajoelhavam e orando, cantando, entregavam a vida a Jesus, porque nem a morte podia separá-los do amor de Deus. Pense, irmãos, que efeito dessas palavras de Paulo na vida daqueles que estavam morrendo pela perseguição. Agora imagine, irmãos, qual é a tribulação que nós passamos hoje, que pode ser comparada a isso. Por isso Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação que nós passamos não pode ser comparada à glória que está para ser revelada em nós. Por quê, irmãos? Porque Deus nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você está vendo sempre na internet noticiário dos países da Ásia e do Oriente perseguindo, matando, prendendo. É uma realidade isso? Realidade. Eu estava pensando que isso aí era só no tempo de Paulo. Não, em toda a época teve, em todas as eras, né? Teve perseguição. Às vezes não teve perseguição aqui no nosso meio, né? Porque aqui a gente tem liberdade religiosa, né? Mas e esses que vivem os países, né, da Ásia especialmente, né? E agora recentemente no Oriente, né? Há pouco tempo uma pessoa veio aqui na 8ª igreja e contou que algum missionário nosso chamado José, esqueci o nome dele, era José, ele estava trabalhando num dos países lá do Oriente Médio, e lá conta o seguinte, que quando alguém descobre que ele é cristão, está lá, a casa é marcada com um X vermelho. Isso dá direito a qualquer muçulmano entrar na casa e fazer o que quiser na casa. E ele foi preso e foi condenado à morte, e aí a nossa igreja entrou em contato com a embaixada dos Estados Unidos lá e com interferência livrou da morte, mas ele seria morto lá, ele e a sua família. Tanto que se você olhar no quadro de missionários nosso ali, vocês já viram que não tem foto de quem está nos países da Ásia e da norte da África e no Oriente, não tem foto para que o missionário não seja reconhecido, né? Então há muitos missionários trabalhando em lugares onde a perseguição é ativa, né, e ferrenha, né? Mesmo assim, né, estão lá falando do amor de Cristo, né? E a nossa, irmãos, qual é a nossa tribulação aqui que pode nos levar a imaginar, né, que Deus nos abandonou e que Deus não está conosco? Não é? Não tem nem como mensurar, né, a diferença do que nós vivemos e do que os outros viveram, né? Sobre o negócio de perseguição, tem o filho do Juarez, o Sandro, ele ficou muito tempo lá em Cabul, e tem uma moça daqui do Brasil, foi a família toda, ela, o marido e 2 filhos, eram missionários lá também. E ela saiu para fazer alguma coisa, visitar alguém, quando ela voltou, eles tinham entrado e matado.
dois filhos dela. Na história a gente tem muitos exemplos na história de pessoas que deram a sua vida por causa do Evangelho, né? Atanásio escreveu dizendo que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja, porque quando um cristão morria, né, confessando o nome de Cristo, então a igreja florescia e crescia, né? Porque, irmãos, se uma pessoa está disposta a morrer por aquilo que ele acredita, né, e a confiança que ele tem em Deus, né, aí outra pessoa que não conhece diz, não, isso só pode ser verdade, né? Isso só pode ser verdade. Porque como que uma pessoa dá a sua vida por essa, né, por essa declaração de que Jesus é o Senhor da sua vida, né? Mais perguntas, irmãos, aí? Na verdade, alguém às vezes pode até questionar a gente, quando a gente cita um texto desse, quando a pessoa se refere a Hebreus 5:6, daqueles que provaram o poder de desfrutar lá foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, mas na verdade essas pessoas eles estavam produzindo espinhos e abrolhos. Na verdade, esse texto, depois se o senhor ler o contexto do texto, você vai ver no finalzinho, esse texto é muito citado por quem acredita que uma pessoa pode perder a salvação, né? Então, cita esse texto, né? Mas esse texto o escritor de Hebreus está fazendo uma hipótese, um caso hipotético, né? Porque logo em seguida, embaixo, ele diz assim, vocês, porém, não são daqueles que retrocedem. Está dizendo assim, que se alguém viesse a afastar, mesmo tendo isso, né, provando o dom espiritual, etc., ele diz assim, aí é impossível renová-los para arrependimento. Então, se viesse a acontecer isso, seria impossível. Mas aí ele conclui dizendo, mas vocês não são daqueles que retrocedem. Hebreus 6, daí. O que você acha, Hebreus 6? Produzindo um ponto na igreja, né? Mas não está dizendo que existe pessoa desse jeito. É uma hipótese, não? Porque, na verdade, a gente só lembra de Jesus também, né? E quando Jesus, esse discurso está muito pesado, aí ele pergunta a Pedro, né? E vocês não vão também? Ele falou, mas quem iremos, Senhor? Só tu tens essa palavra. Bom, aqueles que a passaram é porque não eram, né? Exatamente. E João falou isso também, né? João diz que eles passaram porque eles não são dos nossos, né? Nós não somos. Achou o versículo? Eu acho que é a continuação. É a continuação. O já está falando do versículo 4 até o 8, né? Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso labor. E do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A gente, é só uma palavra para os irmãos, né? Todo texto que a gente lê, a gente precisa ler o contexto do texto, né? Então, o anterior e o posterior. Então, o escritor de Hebreus está dizendo assim, que se houvesse, ainda que houvesse um caso de alguém ter experimentado e tal, e essa pessoa viesse a passar, então seria impossível que ele fosse renovado, porque teria que Cristo morrer de novo por ele. Então, Cristo morreu por alguém, e alguém deixou de ser crente, e ele era crente, morreu por ele, e ele deixou de ser crente, então Cristo teria que morrer de novo para ele. Aí ele diz assim, mas eu creio que vocês são melhores, vocês não são assim. Então, ele não está dizendo que isso acontece. Ele está dizendo que se viesse a acontecer, seria impossível trazê-los de volta, né? Para a salvação. Entenderam? Ele crucificar novamente. Bacana, gente? Ou ficou dúvida? Não? O contexto já explica, né? Na versão que a discussão da internet, ela falou comigo, eu não me lembro onde, ela falou que o casal foi preso,
prisão perpétua, inclusive o filho de Ninó, porque acharam uma Bíblia na casa deles. É lá pro lado lá do Oriente, né? Irã, aqueles lugares lá, né? Iraque, né? Síria, né? São países que as pessoas são perseguidas, né? Lembrar, viu, irmãos? Hoje não existe a Síria, né? Da Bíblia é a Síria. A Nínive era a capital da Assíria. Hoje existe Síria, né? E hoje é muçulmano, né? Então são os países muçulmanos, né? Mais pergunta? Não? Então, semana que vem nós vamos terminar o texto. Aquele continua aí no texto, né? Então, amém? Vamos ficar em pé, então? Vamos receber a bênção. Assim nós encerramos. Pastor, o texto que você queria é Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Vamos receber a bênção, então. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Lembramos, irmãos, nosso culto às 18 horas.